fundamentalmente, era uma construção apoiada em fundação direta na terra. Baldrames, vigas baldrames, rasas, Sim. pouco profundas. E embaixo dela nós tínhamos que ter 8 subsolos da capela. 8 subsolos. 8 subsolos. Então, como é que nós vamos fazer? Teve gente que chegou a pensar em desmontar a capela e reconstruir, mas era inviável. O que a gente fez, fundamentalmente? A gente, antes de escavar, a gente criou um sistema de fundação profunda novo, que eram fundamentalmente 8 grandes estacões, que no futuro seriam parte integrante da superestrutura de concreto armado. Então a gente fez 8 grandes estacas que devem ter chegado a uma profundidade de talvez 40, 50 metros, e fizemos uma espécie de um novo radier, para não entrar muito em detalhe também, uma laje de fundação abaixo da capela, apoiada nessas 8 estacas, que permitiu a gente soltar a fundação antiga, que eram os baldrames. Entendi. Então a gente criou um sistema novo cravado, uma grande laje, apoiado em 8 grandes estacas, exatamente na projeção da capela, no contorno da capela, 4 e 4, para poder permitir escavar e construir uma estrutura nova. Porque se transferiram, né, E aí o momento de desligar a fundação velha foi muito bacana também, porque como não podia ter vibração, e apesar de ser uma fundação rasa, ela era uma fundação robusta, né? A moda antiga. E a gente fez uso de concreto. A gente cortou o concreto com água em altíssima pressão, suficiente para cortar obras civis. Imagina o cuidado que teve que ter, né? Para não ter um acidente. E a gente descolou a fundação velha da capela, de tal forma que ela ficou simplesmente apoiada na fundação nova, e aí a gente simplesmente desprendeu e removeu a fundação velha por baixo à medida que escavou, logo que começou a escavação. E a tensão durante? Mas tinha um monte de instrumentos, vários instrumentos de monitoramento de nível. Para você ter uma ideia, me fez lembrar o filme lá do Jurassic Park, que tinha aquela história do copinho. Sim. E a gente, não era na brincadeira, a gente, quando fez essa operação, a gente deixava uns copinhos d'água para ajudar a chamar atenção se não poderia estar tendo uma vibração. Mas o resultado foi sucesso total. Agora, o que eu ia falar para você é que o case de engenharia que é mais relevante do que a capela foi na própria maternidade, porque a maternidade ela tinha uma marquise, ainda tem, a marquise que não podia ser demolida, que é inclusive onde está o letreiro lá, a Maternidade Condessa Filomena Matarazzo, e embaixo dessa marquise nós tínhamos 5 subsolos. E a marquise também estava apoiada a 4 grandes colunas em fundações diretas. E a marquise... só que eu ia escavar e eu não tinha estaca embaixo, ao contrário da capela. A gente foi obrigado a fazer um sistema de mãos francesas duplas, com a ajuda de cálculo dos escritórios da JKMF, né, o Júlio Casói e Mário Franco, e do próprio professor Maffei, de contenção, para criar um sistema de fundação provisória daqueles 4 pilares, apoiados de forma a 45 graus numa estrutura existente, e soltamos tudo que estava embaixo, escavamos. Então, eu sempre brinco, a primeira vez que eu consegui olhar por baixo de uma fundação, porque depois que a gente fez esse sistema, a fundação original, que também eram baldrames, ficou suspensa no ar, e a escavação foi falando e você passava por baixo da fundação. Eu tenho fotos, inclusive. Você tem? Eu visitei, eu fiquei assim, eu tirei fotos, eu fiquei sem entender. Esse conjunto, que eram 2 mãos francesas por cada um dos 4 pilares, que se apoiavam na estrutura existente, na contenção existente, para poder criar o buraco onde a gente fez os 5 subsolos, ele só foi removido quando a superestrutura dos subsolos voltou a alcançar o nível de apoio das 4 colunas. Então, quando a estrutura foi executada, aonde eram as fundações viraram blocos de transição, e quando elas estavam prontas e a gente absolutamente seguro que ela estava apoiada, a gente simplesmente cortou as 8 mãos francesas, né? Não, é uma obra assim... Muito. O visual era impressionante, você passava por baixo da fundação. A capela, você passava por baixo da capela, mas não por baixo da fundação da capela. E olha eu, no caso, né? Tive o privilégio de visitar. A gente com retroescavadeiras arrancando de leve a terra e a fundação direta da marquise causou uma apreensão muito grande também.
porque não podia falhar o sistema de mão francesa e não podia ceder 1 milímetro à marquise. E o operador também, né? Também, com cuidado, né? A marquise está lá, quem olha hoje é aquele lugar que a gente chama de Praça das Oliveiras, não consegue imaginar que ali embaixo tem vários subsolos e aquilo ficou no ar um tempo também.